Oferecimento Gorilla, DVD Player LG, karaokê com pontuação, 12 vezes de R$ 18,62. Primeiro programa Tintim por Tintim. É um prazer aí receber a presença do meu grande amigo, convidado, Pablo Bruchiarelli. O Pablo vai falar um pouquinho para a gente aí sobre esportes de aventura. Ele é um atleta, corredor de aventuras, vai falar um pouquinho para a gente. Queria deixar aqui o nosso site, www.tintimportintim.com.br. Você também, internauta, quiser participar do nosso programa, pode mandar perguntas sempre para o nosso convidado através do site da Just TV. É só mandar uma mensagem para a gente. A gente vai para os nossos comerciais e já volta direto com o Pablo Bruchiarelli dando a nossa entrevista aqui. Promoção do Gorilla, impressora HP LaserJet, alta eficiência e qualidade, por apenas R$ 469 à vista ou em até 12 vezes de R$ 44,32 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorilla.com.br. Boa tarde, amigo internauta. Estamos aqui então com a presença de Pablo Bruchiarelli. Queria começar a entrevista, Pablo, agradecendo a sua presença. Obrigado a você. E eu que sei que você é um atleta, né, que desde pequeno, eu queria que você contasse como você chegou a virar um corredor de aventuras, como tudo começou. Bem, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, um prazer grande no programa de estreia do Tintim por Tintim estar aqui. E tudo começou muito cedo, desde os 6 anos de idade eu pratico esporte, comecei na natação, passei por algumas modalidades como atletismo, futebol, segui quase na carreira de futebol por conta do incentivo do meu pai. E muitos anos envolvido em esporte, até que naturalmente pelo meu gosto por atividades dentro da natureza, ecoturismo, já trabalhei como guia também, monitor ambiental em agências de turismo. Eu acabei conhecendo a corrida de aventura por intermédio de amigos, que unia o esporte que eu já gostava, da prática esportiva, e a natureza como uma forma de turismo, né? Então foi uma junção de duas coisas que eu tinha como prazer, né? Atividades que eu tinha prazer em realizar, tanto o esporte como as atividades de turismo, e poder fazer a corrida de aventura. Dentro da corrida de aventura, as duas coisas, que é conhecer lugares inóspitos, conhecer lugares assim, às vezes inacessíveis por conta do turismo convencional, competindo. Então foi uma coisa que aconteceu naturalmente na minha vida, né? Foi no ano de 2000. E de lá para cá, são 10 anos já correndo corrida de aventura, que é um esporte novo no mundo e no Brasil, né? Então vamos explicar para o nosso amigo internauta, né, o que é um corredor de aventuras, o que faz um corredor de aventuras, quais os tipos de modalidade que você pratica, só para o nosso amigo internauta entender o que é um corredor. Não, o corredor de aventura, ele é um esporte, é uma atividade muito esportiva, é uma modalidade muito esportiva. São vários esportes dentro de um só. Você é como imaginar, para aquela pessoa leiga assim, imagina um rally de carro, você sai de um lugar, tem que chegar no outro, passa por postos de controle. A diferença é que na corrida de aventura nada é motorizado, você não vai usar um veículo, você vai usar a força, a sua própria força. Então você sai de um ponto e chega no outro, e durante o percurso você tem que praticar várias modalidades. Dentre elas, as principais seriam o mountain bike, né, o ciclismo fora de estrada, a corrida, que a gente denomina trekking, porque às vezes acaba entrando em terrenos bem acidentados e nem sempre você corre. A orientação por bússola. Não pode usar GPS. Não pode usar GPS, você tem que realmente navegar na forma mais clássica, conhecida desde que o homem explora o mundo, com mapa e bússola.
e a canoagem, que seria aí a atividade aquática, né? Claro que existem provas com outras modalidades e às vezes a grande maioria também coloca a escalada como uma das modalidades, atuando só com algumas técnicas específicas de deslocamento vertical, que seria o rapel, uma tirolesa, uma falsa baiana, uma ascensão em cordas. Mas a maioria das vezes a gente tem canoagem, mountain biking, a corrida, o trekking e a orientação por bússola. Tá, e essa corrida ela é feita sozinha? Você pratica uma carreira solo? Você pratica com equipes? Como é diferenciado esse processo de corrida de aventuras? Bom, quais as categorias que existem, né? Dentro da corrida de aventura, ela nasceu correndo em trio. Um homem, 2 homens e uma mulher, uma equipe mista. Essa é a formação clássica quando nasceu na década de 80 na Nova Zelândia. A partir daí, teve um desenvolvimento do esporte, cresceu e foi para outros países. Então, cada região, cada país tem um pouco uma característica diferente. No Brasil, a gente tem provas em quarteto, que é agora a categoria principal, provas em duplas, prova solo, né? E às vezes uma prova em trio. E nem sempre mista. Antigamente era só provas com equipes mistas. Hoje você tem provas em duplas masculinas, duplas femininas, o atleta o solo na categoria masculina e feminina. Então está bem diversificado, tem todas as formas de você participar de uma corrida de aventura. Hoje você está correndo solo, né? Pelo que me consta, hoje você corre solo, você já correu em outras equipes, mas optou por uma carreira solo, né? E fiquei sabendo aí que você chegou em 3º lugar na última corrida que você disputou, foi Santo Antônio do Pinhal, aqui no interior de São Paulo, né? Para quem não conhece. Fica próximo de Campos. Próximo de Campos do Jordão, né? E tem até aqui o troféu que você ganhou, né? Esse daqui é o troféu Esse aqui é o troféu da última corrida. Do circuito Chauás. É uma prova que a gente fez agora em Santo Antônio do Pinhal. Fiquei em 3º lugar, foi uma prova bem dura, terreno bem acidentado, um terreno montanhoso e realmente não que eu tenha optado em seguir uma carreira solo, né? Eu já venho correndo há muito tempo e sempre estive envolvido em equipe e adoro correr em equipe. Acho que é um desafio grande você lidar com pessoas e trabalhar em equipe é o que me atrai mais dentro desse esporte. Mas ano passado eu fiquei um tempo parado por problemas pessoais, voltei agora em fevereiro. E como eu não tinha equipe, eu queria muito voltar, né? Estava com uma vontade enorme assim, de começar de novo a correr. Eu fui incentivado bastante pelo André Zacarias, que é meu técnico e dono da assessoria esportiva que eu estou vinculado, que é Action Sports. E por esse incentivo, pelos treinos e por tudo que estava acontecendo naquele momento, eu decidi fazer algumas provas solo. Não que eu tenha fechado, eu vou correr solo, mas esse ano estou sentindo um prazer muito grande de correr solo, estou me conhecendo mais. Um pouco mais. O desafio é maior ou não? Correr solo? Porque você está sozinho no meio do mato? Acho que o risco é maior, você está sozinho, né? Tá. Provas longas, assim, inclusive, você fica muito tempo sozinho e se acontece um problema, um mal súbito, você está sozinho. Tá. Mas agora, é a mesma prova que se corre em grupo, se corre solo? É o mesmo percurso? Mesma coisa. A diferença que eu acho que eu senti, pelo menos nas primeiras provas que eu comecei a ter problema, é que sozinho você acaba assumindo mais riscos, no sentido de, eu vou fazer essa trilha aqui mesmo, não tem ninguém comigo, eu vou encarar essa e seja o que Deus quiser. E se você comete um erro, você se machuca mais, né? Como eu passei agora uma situação lá em Acaiá, que é uma cidade de Minas, prova Broa Aventuras, e eu saí todo navalhado no capim navalha lá, porque eu resolvi entrar e varar um mato, que se eu tivesse em equipe, com certeza meu companheiro lá ia falar, não, aqui não, vamos voltar, não, né? vamos voltar. Vamos desviar, e eu ia ter que voltar. E eu teria pensado mais assim, vou colocar o meu pessoal em risco por uma ousadia minha, né? Agora sozinho, não, você acaba, vou entrar aqui que se dane. E o que acontece? Vamos supor, você está no meio de uma corrida, você erra o percurso, o que você passou, você tem que voltar. Já aconteceu isso com você? Já. De você estar no meio de uma corrida e falar, nossa, estou perdido. E aí, como é que é? Dá tempo de recuperar? O estar perdido não é assim... Não, estar perdido, o que eu digo é assim, estou fora da rota, né? Sim, você estar perdido é uma coisa que não é tão comum. Você pode estar fora da rota, como você falou, né? Estou fora da rota, tenho que voltar para um ponto que eu tenho uma referência melhor e navegar novamente. Aconteceu esse fim de semana, na largada já, eu e mais 3 colegas na mesma categoria, saímos assim, com muita vontade de sair colocando energia na prova e
dos 4 erraram já de cara. E quando eu olhei e vi atrás, assim, do alto da montanha, assim, a gente viu atrás a estrada lá embaixo. Tive que voltar na estrada e navegar para o roteiro correto. E né? dá Agora, tempo de recuperar esse... às vezes sim, às Você vezes perdeu não. quanto tempo nessa corrida? Eu perdi 20 minutos 20 nesse minutos. erro e foi o que determinou minha classificação, porque depois eu acertei tudo. Agora, se eu tivesse errado depois também, teria perdido mais tempo. Agora, às vezes você recupera o tempo. Às vezes é uma prova muito travada, tem muita orientação, outros erram, então acaba que aquele tempo não foi tão perdido. Agora, tem provas que você erra 1 minuto, já você perde o pódio. Perde a prova, inclusive. E no caso, quanto tempo demora, em média, uma corrida dessa? Fala assim, olha, eu vou praticar os básicos, que seria a canoagem, o trekking, que é a corrida solo, né? E o mountain bike, que seria a parte da bicicleta. Uma corrida básica, uma corrida normal, quanto tempo demora essa corrida? A corrida de aventura é um esporte que pode ter um percurso de 50 km, que seria uma prova curta, bem forte, assim, rápida. 50 km é curto? É para corrida de aventura, porque envolve várias modalidades. É óbvio que você comparar com uma maratona que tem 42, você fala, nossa, 50 km é pouco. Então a gente não pode comparar um esporte com outro pelo porque tipo a maratona de terreno. Você fica ali no... É um terreno plano, no asfalto, tem um percurso definido, você não navega. A corrida de aventura você navega, tem uma logística, tem transição, é outro esporte. Então, uma prova curta, 50 km, pode durar de 3 a 9 horas. Seria uma prova, entre aspas, para nós, curta. E uma prova longa seria uma prova de 1.000 km, por exemplo, e essa prova poderia durar de 10 a 15 dias. Já teve isso na história da corrida de aventura, equipes que terminaram a prova de 1.000 km em 13, 14 dias. Então, depende muito do terreno, do percurso. Um percurso de 500 km, 1.000 km é uma prova longa. E depende de como o organizador, o diretor da prova, quer que as equipes ou os atletas descubram esse percurso. Se ele colocar um terreno muito acidentado, com canyons, com um desnível altíssimo, uma prova vai se tornar uma prova mais lenta. Né? E uma prova mais plana é aquela prova sprint. Né? Tá. E qual foi a prova mais longa que você participou? Eu já que fiz demorou provas, ou a mais difícil? Conta uma experiência pra gente aí. Tá, eu já fiz provas longas, assim, de 500, 600 quilômetros. Provas que duraram para nós, assim, na ocasião, com a equipe que a gente estava, durou 5, 6 dias. Mas a mais dura, talvez, tenha sido a minha primeira prova longa, porque eu nunca tinha feito uma prova de mais de 100 quilômetros, mais de 100 quilômetros. E eu fui fazer uma prova na Patagônia em 2003, de 500 quilômetros, num terreno totalmente novo para mim, com neve, com vulcão, com desnível de... Aquela prova teve um desnível total de 14 mil metros e eu não tinha treinamento para aquilo. Quer dizer, eu fui totalmente na loucura, naquele entusiasmo inicial de conhecer o esporte, né? E tivemos até um bom resultado na época, ficamos em 12º lugar no geral, segunda melhor equipe brasileira. Foi o que me motivou muito no esporte, foi aquela prova. Tá. Eu queria lembrar aqui o amigo internauta que quiser mandar alguma pergunta para o Pablo, no segundo bloco ele vai estar respondendo a pergunta de vocês, as perguntas ao vivo. Eu queria também fazer uma pergunta, né? A gente sabe que hoje em dia aqui no Brasil tudo é difícil, tudo é complicado e tudo é caro, né? Como é que funciona a parte de patrocínio? O governo te incentiva? Você tem algum incentivo do governo? Ou você tem que buscar por recursos próprios? Ou você tem algum tipo de patrocínio específico? Como funciona essa parte? Então, é difícil, né? Como todo esporte amador, é difícil. Vai muito na base da camaradagem, da amizade, de um contato, de uma sorte, né? Incentivo fiscal tem, com a lei nova do esporte, mas a gente sente que ainda realmente a gente não tem aquela visibilidade que poderia ter. Eu acho que ainda falta trabalhar isso melhor. Não é um esporte que você consegue colocar as marcas, colocar as empresas em evidência, como, por exemplo, num esporte de arena. Você coloca lá numa quadra de futebol, de vôlei, num campo de futebol, as logomarcas em placas, né? Quer dizer, o cara está televisionando, daqui a pouco deu um close na tua marca. Então, quando o jogador faz um gol, mostra a camisa mostra a camiseta. dele. Então, o corrida de aventura, o atleta vai para o meio da natureza, no meio do mato, desaparece, fica lá horas, dias. Então,
falta, E não tem talvez... nenhuma filmagem disso? Tem os documentários, Tá, mas ninguém transmitiu uma corrida de aventura. Ao vivo, não. Explorar esse mercado, né? Se alguém quiser explorar esse tipo de mercado, fica até uma ideia, né? Acho que seria uma cobertura bem bacana. Já teve documentários, por exemplo, de passar vários capítulos, como se fosse uma novela mesmo, de criar aquele suspense. No próximo capítulo vocês vão ver o que aconteceu com a equipe e tal, e de criar aquele motivo de reality show, né? Aquele ambiente de discussão, de mostrar a estratégia da equipe. Mas ainda não foi explorado. Tem outras formas. Acho que corrida de aventura é um esporte magnífico e ainda tem muito para ser explorado. Inclusive, eu vou pegar um gancho aqui. Eu vi uma vez uma reportagem sua, acho que foi na TV Globo, inclusive, uma parte de um salvamento que foi feito. Como é que foi aquela história lá? Foi engraçado. Vocês estavam dando entrevista? Eu estava com um colega de uma ex-equipe e a gente tinha marcado uma externa com uma TV local, lá em Mogi das Cruzes. E o engraçado é que foi a gente estava dando entrevista, estava dentro do barco dando entrevista e daqui a pouco umas pessoas começaram a gritar e era um jet ski que estava afundando e os caras estavam pedindo ajuda. A gente teve que abandonar a entrevista, pedir licença para o pessoal da Globo, falou, a gente vai ter que ajudar o pessoal lá. E aí eles acabaram gravando isso, foi ao ar no Globo Esporte. E a gente ficou surpreso também, porque na hora você não espera, né? Tá dando uma entrevista, alguém pedindo ajuda e a gente acabou salvando eles lá. Tem o Rafael aqui, ele mandou só o primeiro nome, né? Ele fez aqui uma pergunta curiosa, né? O corredor de aventura precisa ter o mesmo preparo de um corredor que participa de uma maratona? Como é que é a sua grade de treinamento? A maratona ela é uma prova dentro do atletismo. Então, o cara que faz maratona, dependendo do objetivo dele, se é terminar só, se é fazer por um tempo, ele tem só corrida como modalidade para treinar. O corredor de aventura já tem que treinar canoagem, ciclismo, corrida, fazer musculação, natação. Então, é uma modalidade muito esportiva, né? Você tem que treinar vários esportes dentro da semana e isso tem que estar bem balanceado, para você não ter uma sobrecarga de articulação. De repente, no mesmo dia você pedala, corre, e chega uma hora que você se esgota e no outro dia você não consegue treinar direito. Então tem que ter um balanceamento. Claro que são duas provas muito duras e, sem dúvida, tanto o maratonista como o corredor de aventura tem que ter uma resistência grande. Então é um treinamento bem similar em algum aspecto, mais fisiológico, porque ele tem que ter resistência de longa duração, prova de longa duração. Só que na especificidade ele acaba sendo diferente e nas modalidades também. Tá, a gente recebe também um e-mail aqui do Rogério, da Bahia. Ele pergunta assim, tem tempo para descansar? Eu acredito que seja durante uma prova, né? Porque o atleta precisa se alimentar, o atleta precisa se hidratar, né? Eu acredito que o esforço físico, o desgaste é muito grande. E eu acho que essa pergunta vem mais ou menos nisso. Tem algum... Para-se a prova, descansa ou você... É uma ótima pergunta, porque quando as provas são muito longas, o sono é que é o reparador, né? Que você recupera dentro do sono. E provas muito longas você não dorme 40 minutos, 1 hora por dia. Provas de 5, 6 dias, eu já fiquei 8 dias dormindo 50 minutos por noite. Então é algo brutal. Ou seja, você não tem recuperação. Mas depende. Tem prova que é obrigatório parada. Né? Tem provas que é obrigatório parada de 4 horas num determinado ponto. Então você monta toda a sua estratégia para naquele ponto você conseguir fazer aquele descanso, que nem sempre é dormindo 4 horas. Às vezes é dormindo 2 horas e 2 horas fazendo a logística para o próximo trecho. E tem provas mais curtas, como essa que a gente fez agora, que durou 6 horas e pouco. Você não para nada. Quer dizer, você está fazendo a prova, você vai comendo, você vai se hidratando, fazendo atividade, né? Guarda isso dentro da mochila, dos bolsos e você não para comer como numa trilha, quando você está fazendo para turismo, você senta, faz um lanchinho e tal. Na corrida de aventura já não tem muito isso. O Jair pergunta aqui, o Jair de São Paulo pergunta, quais os países que têm a maior tradição nessa modalidade? O Brasil está nesse meio também? Hoje no Brasil existe algum corredor famoso internacionalmente aí, que dispute corridas, vamos supor, na Nova Zelândia ou na Europa? Sim, como é que está o Brasil nesse... O Brasil tem ótimos atletas, excelentes atletas, tem equipes muito fortes. Quando a gente vai para fora, a gente pena um pouquinho por conta da nossa inexperiência, talvez em alguns terrenos.
e a falta de apoio mesmo financeiro, porque tem cara lá fora que vive disso aí, né? Então é difícil você competir com algumas equipes lá fora, né? Mas no cenário mundial, a Nova Zelândia é o país expoente, é onde nasceu o esporte, os esportes de aventura lá são super tradicionais, né? Lá, da mesma maneira que o brasileiro é visto o futebol no Brasil, o esporte de aventura é na Nova Zelândia. Então, sem dúvida, é uma referência mundial a Nova Zelândia. Os Estados Unidos tem equipes fortes, tem muitas provas. Na Europa, cada vez mais provas assim maravilhosas, em lugares fantásticos também, com ótimos corredores também, alguns profissionais. O Brasil, sem dúvida, se comparar em quantidade de provas, é um dos expoentes, sim, mas ainda está engateando porque a gente ainda está montando algumas questões de regulamentação, de regra, de associações. Esse ano está começando muita coisa boa aí com a Associação Paulista de Corrida de Aventura, a PCA, e eu acho que estamos no caminho. Legal. Eu estou recebendo aqui inúmeras mensagens, peço até desculpa para muitos, eu não vou conseguir ler aqui, graças a Deus está tendo uma boa quantidade de mensagens aqui, mas tem uma pergunta aqui da Renata. Ela está perguntando se existe mulher que participa desse esporte. Existe, né? É obrigatório. Como você falou, todas né? as equipes têm que ter uma mulher. Tem que ter uma mulher. A gente sente falta de das mulheres nas provas. Mas porque é às difícil vezes achar uma mulher que tem esse espírito aventureiro? Não é. Tem muitas mulheres correndo corrida de aventura, excelentes atletas, mulheres mais fortes que homens. A gente sente às vezes falta porque o esporte ele é formado às vezes por equipe de 4, de 3 e sempre tem mais homem fazendo atividade. Então muitas vezes a gente fica com dificuldade de encontrar uma mulher que tenha condições e interesse de fazer, mas quando a mulher entra nesse esporte, sem dúvida é muito forte, tem uma cabeça muito boa e a mulher sempre rende melhor que o homem nessas provas mais longas. Depois do primeiro, segundo dia, a mulher ela rende muito melhor que o homem. Então, tá. E para quem quer iniciar na carreira de corredor de aventuras, quais são as dicas aí? E vem junto com o Roberto Rodrigues do Paraná também. Quer saber para quem quiser participar, como é que ele faz? Se ele... Olha, o que eu recomendo é sempre procurar, tem 2 sites que eu recomendaria, que é uma forma da pessoa entender, ver um pouquinho do esporte, regras, fotos, notícias, tem dicas, que é o adventuremag.com.br, né? E o apca.com.br. O APCA é a Associação Paulista Revista de Corredores de Aventura. E o Adventure Mag é uma revista eletrônica que também tem como informativo lá o ranking do ranking brasileiro de corrida de aventura, que é o rbca.com.br. Então é uma forma de você conhecer um pouco. Agora, depois no final eu vou deixar o meu e-mail e a gente pode manter contato, passar informações mais detalhadas aí para o pessoal que tem interesse em começar. Não, legal. Tem inúmeras mensagens aqui, Pablo. Eu vou fazer o seguinte, vou abrir espaço para você deixar o seu e-mail aqui. Pablo... Pablo.bucciarelli, aí eu pedi ao Marcio, para colocar para a gmail.com. gente aí, por favor, o e-mail do Pablo aí, para quem quiser entrar em contato, mandar um e-mail para o Pablo. E as perguntas aqui que não foram respondidas ao vivo, a gente vai encaminhar para o Pablo. Se você puder responder, claro, sem né? dúvida. Você tem um Twitter também? Tenho, que é o twitter.com/pbucciarelli. P. Bucciarelli, né? Bucciarelli é Bucciarelli. Agora vamos mudar um pouquinho de corrida de aventuras aí. Você que eu sei, é um grande torcedor do Lakers, como eu, né? Nosso time lá pelo menos está indo bem. Agora, no futebol, os nossos times, quarta-feira passada, nos deixaram na mão. Eu como palmeirense, você como bom corintiano, né? Realmente. E Ronaldo no Corinthians, e toda a expectativa na Libertadores, o centenário, eu sei que você gosta muito de futebol e corintiano, acompanha, segue o Corinthians, inclusive. Sim. Eu queria saber a sua opinião aí, como é que tá o... Olha, sinceramente, eu estou adorando essa fase. Eu não... Mesmo sem ter nada? Sem ter nada. Não, e é engraçado porque a gente tem, né, o nosso meio dos caras que acompanham, de que torcem bastante. E já é uma política... Eu sacaneei bastante você no que me Twitter, sacaneou né? bastante, claro. Mas no caso, esse ano o Corinthians começou uma fase legal de preparar o time para tentar estar o máximo de vezes na Libertadores daqui para frente. Quer dizer, não foi esse ano, pode ser ano que vem. Se não for no ano que vem, no outro, não tem aquela cobrança. A torcida entendeu esse recado da diretoria lá e a gente, como torcedor aqui, também tá feliz, porque o time está jogando bonito, está jogando bem. Não conseguiu passar do Flamengo também, porque o Flamengo soube jogar e...
E o resultado foi feito O lá, resultado né? foi 1-0 lá e 2-1 aqui. Não foi um... 4-0 e 2-0. O time não jogou, não abandonou, não, sabe? Você percebe que teve uma postura e agora tem um Brasileirão aí. Estamos felizes aí que o Ronaldo tá aí ainda, vai ficar. Vai ficar pelo menos até o fim do ano. Vai aposentar no Corinthians. Tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Época de Copa do Mundo, qual que é a sua expectativa para o Brasil aí na Copa? Você acha que o Brasil, com o Dunga cabeça dura, sem Neymar, sem Ganso, sem Ronaldo Gaúcho, que na minha opinião não deve ir também, mas... Mas a convocação é amanhã, né? É amanhã. Amanhã a gente fica sabendo a real, né? Mas qual eu acho que o Brasil... na chave do Brasil? Não, eu acho que o Brasil classifica em primeiro, não sei. Eu acho que na Copa é um torneio muito rápido, né? Pode acontecer uma zebra lá, acontecer que nem o Ronaldinho teve lá uma convulsão na final em 98. Então, às vezes acontece um fato novo, mas eu acredito no Brasil, assim. Eu tenho uma equipe muito boa. E o cara é coerente, né? O Dunga é coerente. Eu acompanho bastante futebol, gosto, né? O André, que é meu treinador também, que vem do futebol, a gente sempre está cornetando junto aí, falando de futebol. E eu acredito muito no Brasil. Tem outras seleções aí que podem surpreender, como a Espanha, a Holanda. Portugal, que está na chave do Brasil. Portugal, tá. Portugal, eu não acredito muito em Portugal. Para você ver como o programa está bem dinâmico, está bem legal, tem uma pergunta aqui querendo saber o seguinte. O Caio, da Praia Grande, né? Está mandando um abraço aqui para a gente. Ele está perguntando aqui também, a Costa do Marfim seria um empecilho na chave do Brasil? Pode ser surpresa para alguma coisa, mas acho que contra o Brasil não, assim, talvez ele possa até surpreender contra Portugal e classificar. Então ela poderia, por causa do por ser uma craque deles, seleção né? africana, e você acha que ela teria eu torço por eles, assim, para que realmente tenha alguma novidade aí, mas acho que, né, o futebol hoje está muito, os caras estão jogando numa linha muito europeia, assim, né, muito certinha, né, não tem aquela coisa né, de entrar na magia, e os caras que entram assim muito na ingenuidade acabam tomando na cabeça. Eu torço por eles, assim, eu quero melhor eles que Portugal. Não, né? com certeza, né? É um adversário mais fraco a menos, né? Sem dúvida. Pra gente. Eu queria lembrar aqui, o nosso amigo internauta que também pode fazer pergunta pra gente através do nosso Twitter, né? O Twitter é @programa Tintim. Então, quem quiser também pode procurar a gente no Orkut, no Facebook. Eu pedi pro Omar também, se puder botar o nosso site aí, que é o www.tintimportintim.com.br. Pablo, só para a gente terminar aqui, eu queria agradecer muito a sua presença, de ter vindo aqui, e que você deixasse uma mensagem aí para os nossos amigos internautas, e continua chegando e-mail, eu vou passar todos aqui para você, tá, Pablo? Depois peço que você responda, na medida do possível, claro, né? Além de agradecer o convite, né, do programa de estreia e pela admiração que eu tenho aí pelo teu trabalho, eu queria mandar um abraço para o pessoal da Academia Sumaré Esportes, que deve estar vendo lá. A gente deixou um aviso lá. É um lugar que eu treino todo dia lá. Espero que eles assistam toda segunda-feira. Toda segunda-feira, às 4 da 4 da tarde, ao vivo aqui sempre. Mandar um abraço para o André Zacarias, que é meu treinador da Action. O cara que está sempre do meu lado, me apoiando, tanto pessoalmente como no meu treinamento, né? E o recado, assim, né, acho que na vida nunca desistir, né? A gente passa às vezes por situações difíceis, tanto no esporte como na vida pessoal, a gente nunca deve desistir, sabe? Sempre tentar, melhor perder tentando do que nem tentar, né? Acho que desistir no meio, do que desistir no meio ou nem tentar. Então, acho que é esse o recado. A gente tem que estar sempre lutando para conseguir alguma coisa. Tá bom, legal, foi um prazer tê-lo recebido aqui, Pablo. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu queria dizer que semana que vem a gente vai ter aqui a presença da banda Radar 74. Tem uma particularidade aí da banda, vai ser uma entrevista bem legal. E eu queria também dizer que a partir da semana que vem a gente tem um novo patrocínio também que vai estar no ar, que é a Riquem Eletrônica, quem está dando uma grande força para a gente. Queria, como primeiro programa de estreia, né, encerrar agradecendo aí todo o pessoal que ajudou na produção, o Nil, Fernando, o Omar, que está sempre com a gente aí. Agradecer a todos e muito obrigado pela oportunidade da gente poder fazer esse programa, agradecer a nossa diretora. É isso aí, fiquem com Deus, até a semana que vem. Muito obrigado.